Mensagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, para a luz de Maria de Bonila. Meu amado povo, vocês são meu povo e eu os amo. Vocês são meus filhos, aqueles a quem amo e por quem me entreguei na cruz. Vejo vocês seguindo aqueles que não me amam, que não conhecem o meu amor e que afirmam ter sido escolhidos por mim como meus instrumentos. Lembrem-se de que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Vocês estão imersos em uma profunda confusão. Minha igreja encontra-se no limiar do cisma, onde vocês têm negligenciado os mandamentos e permitido que sejam interpretados livremente pelo meu povo. Assim como no tempo de Moisés, vocês têm se cansado de esperar e se entregado à adoração de ídolos falsos. Minha igreja repete os mesmos erros, pois não tem sido obediente à nossa divina vontade e tem desobedecido minha mãe em relação ao cumprimento das suas revelações repetidas. Minha mãe revelou a vocês, seus amados filhos, a vontade divina, mas vocês fecharam seus ouvidos e endureceram seus corações por medo de ofender aqueles a quem minha mãe ordenou que se consagrassem ao seu imaculado coração. Por causa dessa desobediência, minha igreja não consagrou o país do leste ao imaculado coração de minha mãe, e toda a humanidade sofrerá as consequências. Se a obediência tivesse sido maior do que o medo, a humanidade não estaria enfrentando a iminência de uma guerra. O triunfo do imaculado coração de minha mãe virá, mas para isso meu povo passará por aquilo que poderia ter sido evitado, a purificação. O demônio está usurpando almas por toda parte, e meus filhos, o que estão fazendo para evitar essa perda de almas? Minha igreja está imersa na negligência da salvação das almas. Muitos dos meus sacerdotes não estão catequizando adequadamente meu povo. A pregação está ficando tão vazia quanto a espuma, permissiva em relação ao pecado para não afastar a comunidade. Mas qual é o estado do templo interior do meu povo? Infestado de serpentes, invadido pelas trevas e pelo odor nauseante do pecado, que se infiltra em tudo porque o ser humano continua me esquecendo. Necessito que meu povo se volte para seu templo interior, que aspire a uma vida mais próxima da minha, mais devota ao silêncio e mais atenta ao cumprimento dos sinais deste momento, para não permanecer ignorante do que está acontecendo. Não sejam meras criaturas de aparências. Sejam criaturas imbuídas do divino amor que percorrem os caminhos, levando minha palavra por onde passam, sem temer a rejeição. Seu compromisso é com a verdade, não com a aprovação dos outros. E se, porventura, encontrarem resistência, não se acovardem, sacudam a poeira dos pés e busquem outros corações sedentos de escutar minha mensagem. Meu povo, não se calem, não deixem de pregar. Meu povo tem sido vítima do roubo de palavras e conceitos que lhes são próprios em relação a mim. Agora, essas palavras e conceitos são utilizados por novas ideologias ou seitas para semear confusão e desviar do verdadeiro caminho. Não se permitam render a essas artimanhas. Em minha igreja, algumas vozes pretendem usurpar o que é meu para enfraquecer e desorientar meus filhos. Filhos, não caiam na ignorância, não se deixem seduzir por seitas ou movimentos que distorcem minha palavra. Estejam atentos, pois algumas filosofias estranhas buscam desviar vocês da verdade. Mantenham-se firmes e não permitam que os valores autênticos sejam usurpados por falsas ideias. O ser humano é a maravilha do meu Pai. Ele possui o melhor e mais complexo sistema de engenharia, e a ciência não foi capaz de descobri-lo facilmente. Meu Pai dotou o homem de um sistema exemplar e perfeito de circulação, para que o sangue fosse distribuído por todo o organismo, assim como nos demais sistemas que o corpo humano possui. Não é ele um laboratório de qualidade incomparável? Meus fiéis têm presenciado como certos movimentos,
utilizam conceitos para se apropriarem deles, de modo que os católicos que os empregam sintam-se ligados a essas correntes ou possam ser julgados por seus próprios irmãos. Filhos, o corpo humano está constantemente em movimento, ele não para, e esse movimento produz energia, e a energia gera vibração, sendo esta uma forma de comunicação que o corpo emite para abençoar seus irmãos ou contaminá-los com negatividade. Nossa trindade não é um substantivo, é um verbo. Nossa trindade está sempre em um processo de criação e perdão, de amor e de dar o bem ao homem. Aquele que se mantém estático é aquele que nada faz e espera receber tudo sem o mínimo esforço, e isso não está correto. Meus filhos devem trabalhar para sua própria salvação e para a salvação das almas. Meu amado povo, a falta de respeito e a mesquinhez uns com os outros causam-me grande dor, pois o desrespeito é uma porta pela qual o inimigo adentra as almas, gerando desunião, separação e divisão. São tantos os sinais que manifesto diante de vocês, que meu coração afoga-se na indiferença da humanidade, que olha com desprezo e total desinteresse para o que ocorre no mundo. Esta geração mostra-se completamente ignorante, e isso entristece-me profundamente, pois mesmo com tantos avanços, o ser humano fecha os olhos e torna-se espiritualmente ignorante, desconectado do que se passa ao seu redor. Vocês não cultivam o espírito, vivem alimentando o ego humano. Se estão bem, não se interessam pelos sofrimentos de seus irmãos e irmãs. Mas chegará um momento de agitação e turbulência sobre toda a terra. A natureza despertará aqueles ignorantes que vivem apenas para seu próprio eu e seu conforto. Amado povo, o número de almas que buscam crescer e se alimentar do meu amor está diminuindo. O pecado e as ofensas contínuas contra mim são sinais do domínio de Satanás sobre a humanidade. Movimentos estranhos estão se infiltrando em minha igreja e exaltam o ser humano como um Deus, com sua depravação, seus caprichos, sua rebelião e arrogância contra a minha vontade divina. Outras influências malignas estão se estabelecendo em Roma, com o objetivo de confundir meu povo e torná-lo indiferente aos eventos que eu lhes anuncio. Assim, o anticristo encontrará uma humanidade vacilante e ignorante. Meu amado povo, vocês devem manter a certeza em minhas advertências e nas revelações de minha mãe, que são um profundo testemunho do imenso amor da nossa vontade por vocês. Compreendam a trajetória da humanidade, a história do meu povo, para estarem plenamente conscientes de que a falta de espiritualidade não conduzirá ao progresso, mas sim à autodestruição e ao conflito entre os seres humanos. O ser humano carrega consigo uma tendência à rebeldia, alimentada por influências diversas que permeiam a sociedade. Essas influências, presentes em diferentes aspectos da vida cotidiana, podem moldar a forma como a juventude atual se desenvolve. Infelizmente, é comum observar reações descontroladas em pessoas que buscam imitar os modelos de vencedores, criados por uma tecnologia mal utilizada. Meu povo, é preciso saber, é preciso aprofundar-se no que está acontecendo no mundo. Não sejam como os tolos que, olhando para o céu, dizem que é a terra. A teimosia do homem me angustia, me entristece. Rezem, meus amados filhos, rezem por Roma, que enfrentará invasões, e o Vaticano será abalado por forças contrárias à minha igreja. Rezem, meus amados filhos, rezem por Portugal, pois o ódio está prestes a invadir esse povo de minha mãe. Rezem por meus filhos, rezem pela Venezuela, onde meus filhos continuam sofrendo. Rezem, meus amados filhos, rezem pela Inglaterra e Coreia do Norte. Rezem, meus amados filhos, pois o aviso está próximo. Peço-lhes que sejam verdadeiros. Não serei indulgente com aqueles que cometem injustiças e não se arrependem, pois eu sou um juiz justo. Meu amado povo, não se assemelhem aos hipócritas que perseguem meus verdadeiros instrumentos. Não se tornem algozes daqueles que me servem sem temor.
Não se juntem aos que clamam crucifiquem aqueles que servem a Cristo. Vocês devem recuperar o amor que ofereço e esforçar-se para superar o ego que os governa. Enquanto não dominarem o ego e não o elevarem espiritualmente, correrão o risco de se tornarem instrumentos do mal e de obstruir a disseminação da minha palavra em paz. Estes são tempos em que o bem e o mal lutam pelas almas. Não é visível aos olhos físicos, mas alguns de vocês percebem no espírito, e percebem porque se aproximaram de mim. Eu os chamei a se prepararem para receber a bênção do meu anjo da paz, mas vocês não estão se esforçando. A mudança em meu povo não é constante, e meu espírito não habita onde luz e trevas vivem juntas em total mornidão. Já é o momento de a luz do meu espírito reinar plenamente em vocês. Que a nossa Trindade os abençoe. Sejam dignos desta bênção. Eu amo vocês.